Olá, pessoal, tudo bem? O nosso Beleza na Lata hoje está imperdível porque a gente vai falar sobre aspectos jurídicos aplicados à estética. Eu, doutora Cristiane Sonsino, estou aqui com ela, minha parceira de Beleza na Lata, doutora Gisela Garcia. Gi, que Oi, tema Cris. pedido esse, Oi, hein? pessoal. É um tema extremamente importante. Já há um tempo a gente queria trazer esse tema, Sim. porque é muito importante. A gente vê muitos erros nessa questão, principalmente de atendimento ao paciente, o que pode, o que deve, o que não deve, né? E não só uma questão ética, mas uma questão, ou jurídica, mas uma questão de respeito ao paciente. Será que a gente respeita a individualidade de cada um? Agora com rede social, como isso Sim. tem sido feito, né? É. Então, muito importante. É um olhar diferente do que a gente trouxe até agora, né? E muito importante. E eu vejo muito insegurança por parte dos profissionais em deixar a clínica realmente legalizada e que dê amparo para que haja uma prática segura no aspecto jurídico. Sim, e mostrar para os profissionais que hoje estão com clínica, ou os que ainda vão montar a sua clínica, quais adequações eles têm que fazer com relação até a marketing, né? O que parece muito simples. Quais adequações eles têm que fazer, né? Com a documentação, com o Geralmente, marketing. as pessoas se preocupam muito com vigilância sanitária. Sim. E que para a gente, profissional da saúde, é mais fácil. Agora, para falar de aspectos jurídicos... Temos um convidado muito especial, viu, gente? Muito especial, pessoal. Estamos aqui com o nosso colega, Dr. Laurício. O Dr. Laurício, olha, eu vou até ler aqui. Gente, ele tem mais de 25 anos de atuação. É especialista em direito do consumidor, direito médico e da saúde. Já tive o prazer de trabalhar e ainda trabalho com ele na nossa clínica. Então, assim, eu tenho segurança no que tudo que ele vai falar aqui, porque realmente tem amparo legal. Nós estamos falando de um especialista, mas também ele é mestre na área de educação, professor universitário, consultor jurídico, ou seja, muito obrigada, doutor Laurício, por estar aqui conosco. Doutor, obrigada. É um prazer tê-lo aqui, viu? O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje com vocês, nesse podcast Beleza na Lata. E vou tentar aqui, ó, na medida do possível, tentar esclarecer as dúvidas, né? E deixar os profissionais da área de estética, os pacientes, mais seguros quanto a essas situações jurídicas, né? Que podem até, às vezes, serem revertidas em processos judiciais. Há muito tempo a gente fala sobre isso, né, Cris? Sim. Sobre essa questão jurídica, assim, mas nunca se deu tanta importância a isso como hoje, né? Hoje a gente tem uma preocupação maior com isso. E eu acho que não só um amparo jurídico, mas a questão de você estar seguro com o que você posta em rede social, não só assim o atendimento ao paciente, mas num geral, né? Como é que você trabalha, como que é o bem feito, como é o perfeito. Não ir fazendo assim, sem saber o que está fazendo de fato, né? Que é o que acontece, né? Tá todo mundo postando tudo, tá todo mundo fazendo tudo. E acha que está bem documentado, mas só acha que está bem documentado, né? Hoje a gente chega em contato com o paciente, a primeira coisa que a gente faz é tirar uma foto. Não é tão simples assim, né? O que é que você vai fazer com essa foto? Tem essa questão. Então, vamos falar um pouquinho disso. Sim. E a gente separou, algumas perguntas para ficar mais fácil, porque a gente sabe que é um assunto bastante extenso e importante. Então, a gente procurou deixar isso bem focado, bem mais simples para que as pessoas entendam e uma pergunta mais direta, né? Com aquilo que a gente acredita ser o que as pessoas têm de mais dúvida. Acho que é por aí, né? E no enfrentamento da clínica, eu também tive muitas dúvidas e com o apoio do doutor nós fomos resolvendo, né, doutor? Uma questão que a gente fala muito é quando o paciente não gosta do resultado. O que diz a responsabilidade civil nesse sentido? Bem, quando falamos de responsabilidade civil, nós poderíamos separar em dois tipos de responsabilidade. Uma que é no direito chamada de objetiva e outra que é subjetiva, né? Quando nós falamos de estética, a maior parte dos entendimentos jurídicos é de que a estética
é uma responsabilidade objetiva, ela não depende do meio de como se faz esse procedimento estético. Então, uma clínica estética, ela promete normalmente resultado. Olha, eu tenho uma ruga aqui e eu quero acabar com essa ruga. E a clínica ou o profissional da área de estética fala, olha, eu tenho sim o procedimento que vai reduzir ou acabar com a sua ruga. Então, do ponto de vista de responsabilidade civil, de procedimentos estéticos, ela é objetiva. Eu só preciso provar que eu contratei um serviço e que não tive um resultado esperado. Agora, existem meandros ou situações que protegem esse tipo de responsabilidade. Primeiro, é a informação clara ao consumidor, né? Nós temos que prestar informação antes do procedimento, quais os riscos e quais os resultados esperados, para que aquilo não dê margem para que o consumidor ou o paciente tenha a esperança de que o resultado ele é obrigatório, ele é o resultado realmente prometido, né? Agora nós temos um outro tipo de responsabilidade que ele é muito aplicado para as questões médicas, porque na área médica você tem dois tipos de responsabilidade, a objetiva e a subjetiva. A subjetiva, que é a responsabilidade mais utilizada no ramo médico, é uma responsabilidade que depende do meio, que você precisa provar a negligência, a imperícia e a imprudência. Então, nesses casos, normalmente, quando você vai passar por um tipo de cirurgia médica, não se promete um resultado, né? Você tem toda uma tarefa de meio, exceto quando a atividade de um médico é estética, como a cirurgia plástica, né? No caso da cirurgia plástica, a responsabilidade, por sua grande maioria, é considerada objetiva, porque se promete um resultado. Olha, eu também tenho o caso de rugas que eu vou fazer uma cirurgia plástica que vai retirar isso. Então, nós temos dois tipos de responsabilidades. Na parte da estética, isso é muito mais sério, porque a estética veio para realmente promover a dignidade da pessoa, né? Então, a pessoa que procura uma clínica de estética, um procedimento estético, é porque ela não está se sentindo bem e ela quer melhorar aquele resultado. Então, é uma obrigação de resultado, é uma responsabilidade civil de resultado. E aí, entre tudo isso, a gente tem a questão da expectativa do paciente. Como é que a gente mensura a expectativa do paciente, né? E o paciente sempre acha, e aí eu toco de novo na dor falando em rede social, que não sabe quanto tempo aquilo levou do antes e o depois de uma foto, por exemplo, e ela acha que às vezes em um procedimento ela consegue aquele resultado, porque essa era a expectativa desse paciente, né? Então, e nem sempre o que eu acho que é bom para... Eu profissionalmente falo, nossa, ficou bonito, a expectativa do paciente pode ser outra, dizer, olha, não era isso que eu queria. Então, é muito complicado, né? Realmente, na estética tem isso, tem essa questão de expectativa. Na estética, a rede social manda muito, porque ela quer, ou ela ou ele, eles têm uma identificação com uma imagem igual ao cabelo. Quero cortar o cabelo desse jeito, quero minha barba desse jeito. Então, na estética, geralmente se leva uma boca e fala, eu quero a minha boca desse jeito, né? E, doutor, quando fala em questão subjetiva, em ter que dar resultados, o que pode amparar legalmente, do ponto de vista judicial, que o senhor recomenda que um profissional faça para que ele deixe bem claro e notificado até onde o profissional consegue chegar com relação aos resultados? Perfeitamente, excelente pergunta. Primeiro, o profissional tem que exercer aquela profissão a qual ele zela, né, e cursou e obteve a aprendizagem. O que a saúde gera como fator importante para se exercer essa atividade? Primeiro, informação prévia, através de um termo de consentimento livre e esclarecido. E esse termo, ele é um documento que, depois a gente pode até falar aqui sobre a forma dele, ele é um documento essencial para que o paciente saiba exatamente qual é o procedimento que se encaixa a esse subjetivismo dele,
essa ideia de que, olha, para mim, eu quero ficar bonito, ou eu quero corrigir essa imperfeição. Esse termo de consentimento, ele vai dizer, olha, o procedimento adequado é este, né? Você vai ter que passar por várias sessões, por vários profissionais, enfim. O resultado esperado é este. Ele é contraindicado em determinadas situações. Por exemplo, se você tem algum tipo de problema de saúde, a recuperação pode não ser esperada. E nesse termo ele vai passar tudo o que pode acontecer. E tem um fator importante que tem acontecido muito, que às vezes a pessoa faz um procedimento estético e não observa o pós-procedimento. E aí ocorre uma lesão pior e fica pior a situação do que aquela que ela estava antes. Então, assim, nesse termo de consentimento também tem que ter as observações do pós, né? E o profissional, para evitar qualquer problema, ele tem que ficar à disposição deste paciente, desse consumidor, em caso de qualquer intercorrência. E daí, Gil, o que a gente conversa muito, né, quando o doutor fala do termo de consentimento profissional, o prontuário do paciente é composto por ficha de avaliação, ficha de evolução, termo de consentimento e termo de orientação pós-procedimento. Uma dúvida importante que às vezes os profissionais têm é um termo por procedimento? É um termo por procedimento. Não vale um termo generalista, porque quanto mais abertura, quanto mais generalista você tem no termo de consentimento, pior é a documentação. E só escrever na ficha de avaliação, doutor, embora possa ter algum âmbito legal, a gente não consegue numa ficha de avaliação deixar claro quais são as indicações, contraindicações, efeitos e cuidados com riqueza de detalhes, né? Exatamente. Quando eu vejo, mesmo quando assino o termo, às vezes o paciente vai falar assim, mas eu não li esse termo, a gente assina sem ler. Quando a gente tem esta fala, o que a gente pode fazer para, de forma preventiva, não deixar chegar nesse momento? Quando nós pegamos todas as orientações de bioética com relação a termo de consentimento, e aí isso é válido e deve ser aplicado para todos os profissionais, não só médicos, como todo o pessoal da saúde estética, fala o seguinte, que o termo de consentimento, ele tem que ser claro, ele não pode conter dúvidas, e a pessoa tem que declarar que entendeu aquele termo de consentimento. Quando você parte do princípio de que ela tem que declarar que entendeu, significa, primeiro ponto, que se for um documento escrito, ele tem que ter uma linguagem acessível a qualquer nível dos seus pacientes. Não termos técnicos não que o paciente termos técnicos, não entenda. Exatamente. Ele tem que ter palavras de conhecimento comum, porque você vai receber numa clínica estética pessoas que têm diversos níveis culturais e educacionais. Então, esse termo, de ponto de vista escrito, ele tem que ser um termo que as pessoas compreendam. E o adequado, o recomendável é que esse profissional da saúde que está atendendo esse paciente, ele explique o termo de consentimento e pergunte se há alguma dúvida. Né? O paciente não pode adotar um procedimento com dúvida, porque na dúvida gera insegurança e se tiver um resultado negativo, já existe um risco disso converter num processo judicial ou até mesmo num processo ético, porque hoje em dia, né, a pessoa tem a possibilidade de reclamar daquele profissional no Conselho de Ética e também ajuizar uma ação pedindo danos morais, danos materiais, danos estéticos por isso. Complicando aí a situação do profissional no âmbito civil e no âmbito do conselho de classe, correto? Corretamente, porque o profissional que exerce a profissão violando o código de ética, ele pode ser punido por suspensão e pode ter até o cancelamento do seu registro. Ele pode perder a profissão dele por uma falta de um cumprimento de um requisito legal. Eu queria chamar a atenção de vocês que estão assistindo a gente, porque o doutor falou uma questão muito importante aqui sobre o termo de consentimento e também do termo pós-procedimento. Ele nos orientou aqui que
precisa ter esse termo pós-procedimento devidamente esclarecido, assinado e que fique no prontuário. Então, vocês observaram que são 2 vias? Uma via da orientação que ele tem que fazer em casa e a outra via dessa orientação que ele vai fazer em casa fica no prontuário e devidamente assinado pelo paciente, porque vamos supor que o paciente lave o rosto com sabonete que contenha ácidos em casa, né, por conta própria, e sendo que ele fez um procedimento estético de peeling químico. Você imagina que pode dar um problema. E se der o problema, ele vai comentar com o profissional, olha, me ajuda, por favor, estou com uma lesão. E daí você vai falar, olha, com o que você fez em casa? O paciente vai falar, olha, lavei o rosto com sabonete de peeling. Aí você vai falar, poxa, não poderia ter feito isso. Ele vai acusar você, ele vai dizer para você, né, ou fazer alguma afirmativa de eu não sabia. Então, a orientação pós-procedimento que o doutor relata aqui é importantíssimo para a gente documentar que tudo que pode ser realizado e que não pode ser realizado em casa após um procedimento fique bem explicado, lido, detalhado e o paciente tem que documentar de alguma forma que ele compreendeu e que ele recebeu essas informações, né, doutor? Exatamente. E no caso de foto também é documento. A foto antes do procedimento. A foto antes, sim, é um documento até recomendável, porque isso protege tanto o profissional, a clínica, quanto o paciente, né? Então, a pessoa chega lá, vai realizar um procedimento estético, é adequado que você tenha como ou um vídeo ou até mesmo uma foto de o estado em que ele chegou lá e depois o pós-procedimento, para demonstrar que houve uma melhora, né, e para o paciente uma garantia de que ele teve um resultado ao qual prometeram, né, que ele Porque tivesse. Às vezes ele esquece também como é que estava antes, né? Eu sou esse tipo de pessoa. Eu esqueço. Ou esquece ou começa a prestar mais atenção, né, Gi? Às vezes não se olhava tanto e fala assim, eu não tinha essa marca aqui, isso aqui aconteceu depois do procedimento, certeza. E uma questão aponta assim pra que eu isso, não né? vejo acontecer, mas eu tenho uma certa dúvida com isso, do pós-procedimento imediato. Uma foto assim de como ele saiu, como ele entrou, a gente sabe que tem. E a gente tem uma foto do pós quando ele volta de retorno, né? Uma foto do pós ali, acabei de fazer o procedimento, eu devo tirar uma foto ou não? Isso não é necessário? Depende muito, eu creio que é mais uma questão técnica da área da estética, né? Porque existem procedimentos em que ali no momento em que se faz, fica inchado, pode ficar com hematoma, né? Então, nessas circunstâncias, a fotografia pode não ser tão útil para efeito de resultado. Pode ser útil para efeito de que o procedimento foi realizado. Uma questão, né, de procedimento, eu digo assim, de não exacerbou, não tá um edema além do que deveria, um hematoma além do que deveria, algo nesse sentido. Seria um preciosismo, vamos dizer assim. O adequado, não é necessário. Juridicamente, o que deve prevalecer é o seguinte: a proteção do profissional que está fazendo um trabalho bem feito, ou a clínica, e a proteção do consumidor no sentido de que ele não está sendo lesado, violado, né? Não está sofrendo nenhum procedimento que cause dano ao corpo dele, né? Ok. Eu gosto muito disso, Gi, que você falou, importância da foto, e o doutor reforçou, depende do procedimento. Realmente, tem procedimento que o antes e depois, ele muda. E muda, assim, de uma forma absurda. Então, é de praxe fazer antes, imediatamente após e segmentos nos retornos. Agora, dependendo de como está o estado ou dependendo do procedimento, realmente a gente não faz o pós-imediato, até para que ele não crie uma expectativa que ali não foi atendida, porque tem procedimento também que vai demorar um tempo para promover resultado. Sim. Se a gente cria uma expectativa da foto do pós-imediato, o paciente fala assim, poxa, mas vocês fizeram essa toxina botulínica em mim,
E agora, olha aqui, não resolveu nada porque eu ainda tenho as rugas, ou ainda tô torta, né? Então, tudo que depender de tempo, aí essa é uma dica importante. Sim, tudo que depender de tempo para dar algum resultado, a gente faz só o antes e nos retornos. Tudo que depende de resultado imediato, a gente faz 3 fotos. Bem recomendado. A minha pergunta eu até deveria ter formulado melhor. É com relação a esse pós-procedimento, sabe? Olha como eu machuquei, olha o tamanho do hematoma que eu tô agora. Mas com respaldo com relação ao pós-procedimento não bem feito, assim. Não tanto ao resultado, porque resultado a gente sabe que demora, né? Muitas vezes. Mas essa questão de dizer, olha, e se eu tô com uma necrose, eu tô com algo assim, olha, fez um procedimento invasivo a mais do que deveria ser, algo nesse sentido. Só quando o paciente procura a gente com foto. É interessante mesmo. Agora ela reformulando, o que acontece é o seguinte, quando o paciente procura um procedimento que às vezes ele chega lá, numa hora, 2 horas ele faz o procedimento, esse pós você não vai conseguir tê-lo. O que vai te salvar nesses momentos, aí eu falo como profissional, ou a clínica, é um termo de consentimento dizendo o seguinte, olha, com esse procedimento surgirão hematomas, haverá inchaços, né? Ocorrerão tais circunstâncias, né? Você pode ter dor de cabeça, às vezes com botox, algum desses procedimentos. Então, isso dá um respaldo legal e jurídico para o profissional e a clínica. Agora, se a pessoa, por exemplo, ela não declara que ela tinha uma doença de pele, lá na anamnese, né? Nas perguntas que se faz, e passa por um procedimento, e esse procedimento acaba gerando um efeito como esse, não esperado, né? Então é falha do paciente que não prestou as informações adequadas e fez com que o profissional então adotasse um procedimento, né? Que talvez não fosse recomendável para que ele se sujeitasse. Lá na clínica a gente faz de propósito, Gi, a mesma pergunta em momentos diferentes. Tem uma ficha que eu posso fazer a pergunta e preencher, mas o paciente assina, ou ele preenche de próprio punho. E algumas doenças ou questões bem chaves, a gente coloca em uma outra forma, numa outra ficha específica, mas tudo perguntado no mesmo momento, sabe? Na mesma avaliação. Porque se ele fala 2 vezes seguidas na mesma avaliação e nega essa informação, por exemplo, nega alergia, nega doença autoimune, e isso nos protege um pouco, né? Ou se a pessoa, por exemplo, toma anticoagulante e não falou nada e vai fazer um simples microagulhamento e pode dar um problema grave aí. Ainda falando de foto, né, de imagem, a gente tem uma pergunta que é sobre o uso da imagem do paciente, como devemos proceder, porque se em todos os casos a gente vai tirar foto e essa foto vai estar com a gente não pode sair usando essa imagem desse paciente, né? Exatamente. É importante isso pelo seguinte, a imagem de uma pessoa é um direito personalíssimo dela. Não cabe a ninguém utilizar essa imagem sem permissão da pessoa. Então, na medida em que um paciente entra numa clínica ou procura um profissional, esse profissional, para coletar a imagem desta pessoa, ele tem que ter um termo específico de imagem. E dica, não vale colocar isso no termo de consentimento. Tem que ser um termo específico para a coleta da imagem. E neste termo tem que dizer para que essa imagem será utilizada. Não um termo geral, né? Não um termo geral, exatamente. Me deixa usar a sua imagem. Não, me deixa usar a sua imagem para a rede, Instagram, Facebook, deixar claro aonde vai ser vinculada a imagem. Exatamente, porque você tem um uso, digamos assim, que seria o necessário para o exercício da sua profissão e sua proteção e do lado do paciente. Agora, para utilizar essa imagem comercialmente, você precisa ter um respaldo, tem que ter uma autorização, né? Então, para evitar qualquer pedido de indenização por uso de imagem, é adequado, recomendável que tenha um termo específico quanto a isso.
Então, olha só, Gi, ficha de avaliação, a gente está específica e geral de doenças, né? A gente está falando do termo de consentimento, termo de orientação pós-procedimento e um termo específico para uso de imagens, Exatamente. né? 4 documentos importantes. Eu me colocando na posição de paciente, eu acho isso muito interessante também, não só falando da gente se resguardar como profissional, mas como paciente eu acho respeitoso. Quando eu comecei a falar, eu acho isso respeitoso, porque muitas vezes a gente vai fazer um procedimento corporal e a gente tira uma foto que nos expõe muito, isso é muito ruim. E a gente vai tirar a foto do antes e depois, porque cabe como documento, mas a gente fica com aquela sensação, o que esse profissional vai fazer com essa foto? E se hora ou outra decide postar a minha foto, né? E se hora ou outra coloca numa aula? E se hora ou outra? Então, é muito importante que isso se documente até por respeito ao paciente, né? Do paciente saber o que você vai fazer com a foto dele. Isso é muito importante. E esses instrumentos, Gi, o que mais eu quero ressaltar aqui, nós que somos profissionais da saúde, nós temos a parte técnica. Então, eu sei falar sobre resultados, sobre como aplica. Agora, é importante ter um advogado para fazer a leitura, para construir os textos relacionados à parte jurídica, que é o tema do nosso podcast, né? Então, a gente recomenda que todo profissional da estética tenha um advogado, um consultor, um prestador de serviços, né? Um parceiro, para que tenha toda a parte legal, né, implementada na clínica, até antes de começar a trabalhar, né? Eu vi acontecer em alguns momentos, assim, não foi comigo, mas eu vi acontecer do paciente querer comprar 1 ml, uma ampolinha, 1 ml, ou o que seja, uma quantidade X de um produto e esperar um resultado X, né? Sim. Y, né? Não, diferente daquilo que ele tá. Porque eu não quero gastar muito. Não tem isso na clínica? Clínica, escola tem, né? Eu não quero gastar muito, então eu quero comprar só uma ampolinha. Mas eu quero o resultado de um bocão, eu quero um resultado de um... Então, tem isso. E tem gente que age de má fé. A gente acha que não tem. Tem pessoas que falam isso, vou colocar só um, aí vai ficar pequeno, vou falar que eu não gostei do resultado. E aí ela vai ser obrigada a colocar um pouco mais. Isso existe, né? Nesses casos, né, o profissional sabe a quantidade ou a dosagem de que deve ser aplicada para o que a pessoa espera. Por segurança, se o paciente insiste em uma dose inferior, aí é questão de ser advogado, né? A gente atua para proteger direitos, né? Gerando direitos. Registra no termo de consentimento que o paciente se recusa à aplicação da dosagem recomendada e pede a ciência do paciente. Assim, o profissional se resguarda de que ele não está fazendo um procedimento conforme deveria fazer. 90% dos casos que a gente tentou fazer isso, o paciente desistiu. Não quis assinar. Agora, isso em clínica e escola, porque quando a clínica é particular, o profissional não vende o produto, né? Então, como ele vende um programa de tratamento, um protocolo, então ele tem um valor cheio, que já inclui mão de obra, e aí o paciente, ele consegue, assim, negociar desconto, parcelamento, mas pouco ele consegue negociar os insumos a serem utilizados, né? E agora, realmente, quando o paciente quer direcionar o profissional, doutor, como devemos agir? Porque às vezes o paciente fala assim, olha, eu quero receber toxina botulínica. E aí a gente fala, olha, isso não vai tratar a sua ruga, tem que ser o tratamento para a pele. Como a gente pode, sugestões, né? De como a gente pode agir como profissionais nesse sentido. Bem, como profissionais tem que ser, aí vamos dizer, entre aspas, profissionais. Olha, para que você tenha o resultado que você quer, este procedimento não resolverá. Não, mas eu quero. O profissional pode recusar a prestar esse serviço, né? Ele pode dizer o seguinte, olha, eu não vou prestar esse serviço porque
isso vai causar um dano a você que eu como profissional não quero correr esse risco. Uma insatisfação, um dano, né? Não chega aos objetivos, né? Exatamente. O profissional tem o direito de recusar. Porque quando o paciente procura, ele está procurando um especialista, uma pessoa que tem uma formação para que ela consiga o resultado que ela espera. Acontece que nós temos uma variedade de pessoas que entendem de maneiras diversas, né? E querem, às vezes, entender mais do que o profissional. Então, o profissional tem que ser realmente muito objetivo na hora da contratação mesmo. Ele tem que dizer, olha, o que você está pretendendo não lhe trará o resultado. Eu não posso fazer esse procedimento, é um direito que eu tenho. E não ceder, né, doutor? Não Porque ceder. depois quem vai pagar por essa situação é o próprio profissional, né? Porque se for algo que não traz dano, mas também não traz resultado, o paciente ele vai requerer o dinheiro de volta, correto? Exatamente, porque ele vai entender que é uma falha na prestação de serviço. E aí vamos lá para o Código do Consumidor. O fornecedor de serviço responde pela falha. Né? Se houve falha na prestação de serviço, ou ele tem que ter o dinheiro de volta, tem que ter o serviço ou o produto substituído por um outro, né? Ou algum outro tipo de acordo pode ser feito. Gente, vocês conseguiram entender que procedimento estético, nós profissionais da saúde estética, estamos atrelados ao Código de Defesa do Consumidor, ou seja, prestou o serviço, mas não entregou aquilo que o paciente veio, né, com a expectativa adquirir, a gente precisa sanar isso de alguma forma, né, doutor? Exatamente, como eu disse. Ou devolvendo a quantia, ou prestando o serviço novamente, ou se às vezes entender algum acordo, né? Mas o adequado é que reconhecer se houve essa falha e devolver mesmo a quantia paga, ou olha, você não quer fazer um acréscimo desse procedimento, registra esse acréscimo, foi tentado isso para corrigir, foi aplicado mais isso, né? Mas ter tudo isso registrado. Gi, aí entra a foto também que você falou, né? Porque a foto é que vai, porque o paciente vai falar, não fiquei feliz. Não ficou feliz com o quê? Ah, porque minha boca não aumentou. Aí tem a foto do antes e depois, ó, mas sua boca aumentou. Ah, mas agora eu queria mais, não aumentou quanto eu queria. Aí entra o que o doutor acabou de dizer. Então, para colocar um pouco a mais, precisa de... É difícil realmente essa conversa com o paciente, porque a gente falando parece fácil, mas na hora você saber a expectativa desse paciente é muito complicado. Tiveram casos de alguns artistas que fizeram um preenchimento, foram ao profissional fazer esse preenchimento, principalmente homens, e depois chegaram em casa e disseram, nossa, eu não me identifiquei, eu não consigo me identificar a minha imagem, né? E aí eu quero agora retirar isso, porque eu não gostei. Então, será que o profissional colocou a mais do que deveria e mudou muito a fisionomia dessa pessoa? Ou será que ele não demonstrou que a expectativa era menos? É um pouco difícil, acho que, às vezes muda de ideia, sabe? Por quê? Porque quando faz um procedimento, por mais que haja uma naturalização, quando chega em casa, tem mais gente falando. Então, algum familiar. Nossa, você colocou boca? Sua boca ficou gigante. E às vezes nem ficou. Mas é alguém que por alguma questão emocional, psicológica, ou tem ciúmes, ou sei lá, né? Sua boca ficou grande. Você tá torta. Eu tive uma paciente que falava, o noivo falava que ela estava torta. E aí ela pôs na cabeça que ela estava torta. Eu pegava foto, mostrava para ela do imediato e ela na nossa frente, colocava régua, traçava para mostrar que ela não estava torta, né? Então, a pessoa, de repente, quando chega em casa, ela começa a pensar, nossa, mas será que fiquei feia mesmo? Será que não ficou bom, né? Eu acho que esse alinhamento essa conversinha antes, o termo de consentimento e foto, tá todo documentado. Realmente tem que existir, não tem como, né? É realmente super necessário. Mas em alguns momentos, a gente mesmo amparada com documentos, a gente vai precisar do Dr. Laurício. Sim. Porque tem coisas que você vai falar assim, puxa vida, mas eu expliquei tudo isso. O paciente vai falar, não, mas... E aí você precisa
de um respaldo profissional E realmente. nesse respaldo, Gi, tem um documento que o Dr. Laurício orienta muito, que é um termo de resilição. Será que é isso? Quando eu vou devolver o dinheiro... Ah, sim, um termo paciente, de rescisão. Rescisão, né? O paciente tem que rescindir. Quando a gente rescinde algum contrato, também tem um documento, vou devolver o seu dinheiro nessas condições. Exatamente. Porque você devolve o dinheiro e às vezes o paciente fala, devolver o dinheiro não basta, agora eu quero um novo tratamento. Né? E na área da estética É o termo de rescisão de contrato, é uma palavra jurídica, né? Mas é um termo em que você acaba, aquele contrato é firmado. E ali você vai dizer as condições, olha, estamos encerrando por este motivo, né? Você não tem mais o que reclamar, nós devolvemos o dinheiro. Então, é uma garantia que o profissional ou a clínica tem de que, olha, eu atendi uma reclamação ou algum problema desse paciente, desse consumidor, mas eu resolvi. Não pode simplesmente fazer uma devolução do dinheiro. Não. Né? Você tem que ter garantias de que a devolução sanou todos os seus eventuais riscos. Que foi o que o doutor falou. Você pode prestar o serviço novamente ou de outra forma, com outros procedimentos, ou você devolve o dinheiro. Esse ou devolve, você pode falar para o paciente o que você prefere. Prefere aplicar novamente, prefere outro procedimento que esteja indicado, ou você quer seu dinheiro de volta? Então ele pode falar, quero meu dinheiro de volta, mas depois ele muda de ideia, depois que você devolveu o dinheiro. Não, agora eu quero que coloque mais. Então... Será que a gente está deixando quem está assistindo com medo? Não. A gente quer deixar vocês, assim, bem informados e de não trabalhar sem ter um doutor Laurício junto, né, no dia a dia. Eu acho que é o começar certo, é o fazer certo, é o estar amparado. E aí ninguém tem medo se está bem amparado. Essa é a grande verdade. Sim. Eu tô brincando, será que tá todo mundo com medo? Fiquem com medo se não tiverem documentados. De fato. Sim. Mas em estando documentado e bem documentado, da forma correta, porque às vezes dá a impressão de que, assinou o termo de consentimento, tudo bem. Não, mas o que está descrito nesse termo de consentimento? Isso é muito importante, né? Não, todo paciente que senta na minha cadeira aqui, que eu atendo, tem o termo de consentimento. O que está descrito nesse termo de consentimento? Isso é muito importante, né? Que detalhamento tem esse termo de consentimento? E aí o profissional uma dúvida que me surgiu agora, Gi. Doutor, nesse termo, eu tenho que ter sempre uma testemunha e eu preciso dar uma cópia do termo obrigatoriamente para o paciente? Excelente pergunta. Testemunha. Não existe na legislação a obrigação de se ter uma testemunha. Seria uma segurança a mais que se tem, né? Porque a testemunha, ela não tem obrigação de saber do conteúdo, mas ela tem a obrigação de saber daquele documento. Então, ela pode assegurar que aquele documento foi realmente elaborado. Entendo que, sim, o termo de consentimento deve ser entregue, sim, ao paciente consumidor. Ele tem que receber isso. Embora nós temos conhecimento que, em muitos casos, isso não ocorre, mas o recomendável é que ele receba. O paciente, aí vamos falar como paciente, ele tem que ter a cópia, sim. Ele tem o direito de pedir. Aliás, mesmo que não se entregue, ele tem o direito de pedir o prontuário dele. É verdade. Então, no prontuário dele, terá lá o termo de consentimento. E só voltando aqui, a doutora Cristiane falou de medo, né? Também de medo, não é para questão de ficar com medo, é que essas questões que nós falamos até agora são questões que em um processo judicial são todas colocadas. Então, assim, o mais adequado é que a clínica ou o profissional se proteja, porque nas ações judiciais, tudo isso que nós estamos falando que dá medo é o que será colocado em desfavor do profissional da clínica. Então, é interessante pensar dessa forma. Vamos buscar fazer um procedimento que tenha segurança jurídica, porque lá no processo você não tem como, a invenção não tem como inventar documento quando tem o processo. E agora, doutor, falando, né, o amparo legal para o profissional, mas eu vejo que também é uma segurança legal para o paciente, né?
Porque quando o paciente fala, eu quero meu prontuário, eu quero ver o que foi aplicado em mim. Veja, nunca se teve tanta clínica sendo denunciada, pacientes morrendo por injetar produtos que não têm regularização, que estão vencidos, enfim. Então, quando o profissional da estética tem um prontuário bem documentado, ele cola a etiqueta com o número de série, a gente tem nota fiscal do produto. Então, quando o paciente solicita, é um apoio legal, jurídico, para o paciente também, uma segurança de que ele está recebendo um atendimento de qualidade, de segurança. Acho que o paciente, quando nota essa documentação, esses trâmites legais, ele também se sente mais seguro, no sentido de, poxa, aqui o pessoal leva a sério a segurança, né? Exatamente. O profissionalismo do exercido pelo profissional, a clínica de estética, gera também um valor agregado, né? Dizendo, olha, aqui o negócio é sério. Aqui eu tenho um contrato, eu tenho um procedimento que me explicaram, tudo, eu concordei e agora eu vou pagar porque eu concordo com isso, né? O resultado pode estar sujeito a condições adversas ou o resultado ele é 100%, isso está claro para mim. Então, ele entra na clínica e ele já vê que o clima é outro. Então, isso gera uma segurança jurídica também. Que bom que me explicaram, eu não sabia disso, nunca ninguém me falou, eu escuto isso dos pacientes. A gente, é até chato, né, essa quantidade de papel. Então, no começo o paciente se irrita, mas depois ele vai entendendo a atuação e ele vai liberando, né, na fala dele. Poxa, nunca ninguém me falou. Que legal que vocês estão me orientando, como vocês são organizados, né? Eu acho que isso é importante, né? É importante. Eu acho que a gente tirou bastante dúvida com esse episódio. Eu agradeço muito a sua disposição em estar trazendo informação para os profissionais. Um pouquinho antes da gente começar, gente, a gente estava falando assim, como é que vai ser esse bate-papo, né? E a gente disse, trazer informações de qualidade, né? Essa é a grande questão, né? Que informação que a gente traz nesse podcast. Então, eu acho que a gente eu saio muito feliz desse episódio de hoje, porque realmente isso tudo é muito importante, né? Com muito esclarecimento, né, Gi? Agora tem mais perguntas que a gente vai deixar para um próximo episódio, né? A gente tem muita coisa, né, Cris? A gente conseguiu selecionar um pouquinho algumas de cada coisa para não misturar também temas, né? Sim. E não ficar confuso o episódio. Então, a gente encerra esse hoje por aqui e traz um próximo episódio com novas perguntas. Com certeza, doutor Laurício. Uma frase final, uma dica, alguma coisa que você queira falar para os profissionais da saúde estética para a gente encerrar. Bem, eu queria primeiro de tudo agradecer o convite de estar aqui. Como profissional é muito gratificante poder contribuir para a área de estética. E a frase, né, a ideia que eu deixo é o seguinte: procurem ter segurança no exercício da sua atividade. E aí um profissional da área jurídica, ele pode lhes auxiliar, né, auxiliar vocês a ter segurança para que não tenham nenhum tipo de percalço no caminho. Às vezes você tem um empreendimento novo e não tem conhecimento e quer fazer tudo de uma maneira que não tenha segurança. E às vezes o profissional jurídico, um advogado, pode já evitar uma série de pedras nesse caminho. Perfeito. Muito bem. Pessoal, colegas da saúde estética, eu espero que vocês tenham gostado das dicas valiosas que o Dr. Laurício passou aqui para a gente, nosso debate. E veja, essa é a parte 1, hein? Nós temos mais uma lista de questões e questionamentos que fizeram para nós e no próximo episódio você não pode perder, porque o Dr. Laurício vai esclarecer muito mais dúvidas e aposto que você está aí com caneta e papel na mão para aprender tudo sobre os aspectos jurídicos e legais relacionados à clínica de estética. Esse foi o nosso Beleza na Lata. Aproveito aí para te convidar a curtir, compartilhar e teclar no sininho se você está no YouTube, para sempre ser avisado dos nossos episódios que são inovadores, inéditos e sempre imperdíveis. Nosso muito obrigada por sua atenção. Obrigada, gente. Um abração. Até mais. Tchau, tchau.